Convidá-lo a abrir Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vou ler novamente o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, Pai, muito obrigado por esta oportunidade de culto ao Senhor, único digno de todo louvor, de toda adoração, o único poderoso em obras, o único que pode realmente trazer satisfação à necessidade de cada um dos teus filhos. O Senhor que cuida, o Senhor que atende, o Senhor que abençoa, o Senhor que restaura, o Senhor que anima, o Senhor que sopra a vida, o Senhor que encerra a vida. Tudo está nas tuas mãos e, Pai, nesta hora nós queremos clamar que das tuas mãos venham, Senhor Deus, sobre a nossa vida, bênção, Senhor Deus, da iluminação do Espírito Santo do Senhor, para a palavra que vamos receber. Que não sejamos nós, mas o Senhor. Nós estamos somente instrumentos nas tuas mãos. Precisamos do Senhor, preciso do Senhor. Então usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Jesus Cristo, Filho amado, unigênito do Pai. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Retorno, tempo de férias, tempo de encontros, muitos encontros, né? Tantas pessoas, né, revendo amigos, tendo a oportunidade de visitas, a oportunidade de rever alguns, de encontrar, de conhecer outras tantas pessoas. Tempo de férias é um tempo gostoso, tempo bom. E o Senhor nos proporcionou isso, né, nesses últimos dias, e chega ao fim. Mas nós trazemos algo, queridos, desse tempo de férias, que disse assim, nos comunicou que algo não poderia ser diferente em relação ao que fora no ano anterior na nossa vida, ou na minha vida de maneira particular. E aí, como pastor, né, como aquele que entende que o Senhor colocou um rebanho, colocou um povo, né, para andarmos juntos, né, compartilhar disso que o Senhor colocou no nosso coração e entendermos juntos esses desafios de Deus para a nossa vida. E de um grande desafio de Deus que eu pude entender nesse tempo de férias, que tornou as férias
É estranho dizer isso, mas tornou um tempo difícil. Tornou as férias um tempo difícil. E está tudo certo. E está tudo certo. O Senhor nos comunicando que algo não poderia ser diferente. A nossa dedicação à oração. Dizendo para nós que o desafio da oração precisa ser algo que faça eco aos nossos ouvidos todo dia. Precisamos orar e orar mais. Porque, não que eu fuja, né, das orações nas férias, mas a gente se acomoda, vai para o canto e às vezes não quer nem ser visto lá, né? Mas deixa eu compartilhar com você que posso dizer seguramente que dessas férias foi o tempo onde eu mais tive a oportunidade de orar por pessoas. Só que orar por pessoas, você sabe, não significa só chegar e dizer assim, vem aqui, eu vou orar por você. Não. Significa envolvimento, interação, um tempo de abrir os ouvidos, dizer assim, eu quero te escutar, fale, compartilhe, e depois vamos orar. Envolve entrega, dedicação, converse, não é um tempo de jogar conversa fora, é um tempo de estar atento. E esse tempo de férias foi um tempo de estar atento sobre momentos assim, a necessidade de tantas pessoas que eu conhecia, alguns conhecidos e outros jamais imaginava que Deus estivesse reservando um momento para a oração. Comunicando, dizendo para esse seu pastor que é preciso orar mais, que tem que orar sempre, que é o caminho, que é só por aí, não terá outro jeito, não haverá outra maneira de avançarmos nesse ano que é novo, nesse presente de Deus para a nossa vida, se relaxarmos, se baixarmos a guarda na oração. E rapidamente o Senhor comunicou isso ao meu coração, olha, vamos todo mês com firmeza sobre isso. Eu tive muito claro que os nossos meses daqui para frente deveriam começar com uma semana toda dedicada à oração, a conversar com Deus, a abrir os ouvidos, os olhos, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se eu perguntar a você, você sabe o que Deus tem para você, terminando o culto? Amanhã de manhã, você pode me garantir que amanhã de manhã você irá bater o seu cartão? Você pode me garantir que amanhã de manhã você vai tomar estrada, que amanhã de manhã você vai resolver aquilo que você precisava resolver? Nós não podemos garantir nada, por isso nós precisamos entender esse desafio da oração. Sabe, meu irmão, minha irmã, então vá já colocando isso, trazendo clareza, é sobre isso que será desafiador para nós esse ano orar. Orar. Então, quando você ouvir um sino, quando você ouvir o alerta, o convite, o chamado à oração, mova-se. De onde você estiver, diga eu vou, porque é um chamado para a oração. Para conversar com Deus, para sentar-se aí, ajoelhar-se aí, aqui, neste lugar onde a palavra é pregada, às portas, aos portões, à rua, à casa, à cidade, ao país, onde o Senhor te chamar, te colocar, entendendo assim, hora de falar com Deus. Teremos momentos assim, queridos, e queremos muito ver uma igreja alerta para a oração, atenta para a oração, e eu creio, assim como fora neste ano, ou melhor, no último ano, né? 2024, grandes bênçãos. Lutas, Deus não nos isentou delas, concorda comigo? Ele não nos isentou das lutas, das batalhas, tivemos tantas, mas você está aí, nós estamos aqui. Então vamos com firmeza sobre esse propósito de orar mais, orar mais. Andando no ano passado, vivenciando um pouquinho de todos, de ouvir, de orar, procurando se importar, procurando pessoas que se importassem. Nós entendemos que tudo é uma caminhada, tudo é uma construção de vida e de história.
né, que de repente os nossos filhos que eram ali adolescentes, ou aqueles que nós estávamos indo com eles ali, segurando pelas mãos, até a livraria, dizendo assim, vamos comprar lápis de cor. Acabou, não é mais, não tem mais isso, de lápis de cor. Que o tempo passou, que agora eles estão andando, que agora há uma estrada que eles estão pavimentando também, que irão pavimentar, e que de novo nós vamos ficar em casa, né, só com a oração, né, Kelly, só com o joelho no chão por eles, mas de um jeito diferente, porque agora eles terão que tomar decisões, e farão isso, maridos, esposas, famílias tomando decisões, construindo uma história, Pude nesse tempo trazer à memória tantas pessoas que foram, quando eu falo luz para a minha vida, não ligue isso a Jesus. Pessoas que me iluminaram mesmo, que me inspiraram, que me ajudaram. Muitas delas tornaram o meu caminho, ou a pavimentação da estrada da minha vida, mais fácil, melhor. Eu sei que cada um aqui tem alguém assim na sua vida. Eu sei. Quem sabe já não esteja mais aqui. Já está com o Senhor. Mas alguém que ajudou você a pavimentar, a construir o seu caminho, a sua história, a dizer assim, ande dessa maneira e você verá que é diferente andar assim, viver assim. E queridos, eu fui para esse texto de Hebreus, olhando para esse texto de Hebreus e um pouquinho antes ainda, para ver contexto anterior deste versículo 1 do capítulo 12. Quando ele diz assim que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Um número grande de gente que deu conta, lançando sobre mim uma responsabilidade, dizendo assim, dê conta também. Você pode dar conta, você pode vencer esse momento que é difícil. Aí, da vida, você pode vencer. Eu quero compartilhar com você nessa noite, de forma rápida, porque nós vamos andar um pouco mais nos próximos domingos, nos domingos seguintes aí, ainda sobre Hebreus, sobre o que o autor de Hebreus nos comunica, para a construção de uma vida, de uma história, ou para andarmos aí num ano que nós podemos dizer ainda é novo. Ainda é novo. E vamos construir algo neste novo ano. Eu quero então conversar com você sobre coisas boas em momentos ruins. Coisas boas quando as coisas não vão bem. Coisas boas quando os desafios estão difíceis de serem enfrentados. Hebreus e o contexto do capítulo 12 me revela isso. História de pessoas, vidas, gente que deu conta, mas os momentos eram difíceis. Não sei como está o seu momento aí neste ano, fevereiro, março já vem aí, e já, meio do ano. E passou o meio do ano, você já diz assim, acabou o ano. Que é tudo muito rápido. Mas olha só, coisas difíceis são regadas por coisas boas. Precisa ser assim na nossa vida, queridos. Olha só, capítulo 12, verso 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando a carreira é boa, quando você olha e entende que é possível chegar, quando você diz, não há obstáculos, é fácil, é uma carreira boa. Mas nós sabemos que é preciso fé
nessa nossa estrada. Preciso fé, uma vida pela fé. A fé é a certeza, do capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos, aqueles que a gente diz assim: ah, avó, você não está entendendo. Ô, avô, você não sabe o que eu estou falando. Aqueles que já partiram obtiveram um bom testemunho. Pela fé. Olha só. Pela fé, Abraão, no versículo 8, ou no 4, primeiro, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Deus o tomou para si. Pela fé, Noé, no verso 7, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé também, no verso 11, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Verso 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Verso 22, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Verso 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quem ousaria dizer: eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó? Moisés disse: eu não quero. Recusou. Verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Olha só, queridos, quando se fala de nuvem de testemunhas, a gente vai entender, vai perceber aqui, porque nós linkamos muitas coisas na nossa vida e imediatamente ao sucesso, a bons resultados para a construção, para a história de uma vida. Mas esse texto fala de homens e mulheres tementes ao Senhor, mas que o que eles tinham era a fé. Fora suficiente para trilharem e pavimentarem o caminho, uma história que nos abençoa hoje, depois da morte dessas pessoas. Somos abençoados por estas pessoas. Essa é a nuvem de testemunha, na qual nós somos rodeados. Mas se você puxar pela memória, se você chamar aí a atenção da sua mente, você lembrará de pessoas que fizeram história na história da sua vida, que foram exemplos, modelos de fé, de uma vida abençoada, de uma vida dura, vivida na presença de Deus, mas uma vida
alguém que chegou onde gostaria de chegar na presença de Deus. Coisas ruins, coisas boas, em momentos ruins. Nós precisamos. Mas como ver coisas boas em momentos ruins? Porque nós temos a tendência de fechar o coração, a mente, para as coisas boas quando as coisas não estão bem, não é, queridos? Quando as coisas não vão bem, é impressionante como é deletado da nossa mente as coisas boas. As coisas que aconteceram, as respostas de Deus na nossa vida. Vão indo embora, vão sumindo, vão desaparecendo. Nestes tempos aí de ano novo, queridos, e isso no que diz respeito a viver, a construir a vida, seja aqui ou na esfera global aí, conforme o noticiário, né? Porque o mundo vai vivendo alguns momentos diferentes. Quem sabe você diga a resposta de oração, relação a conflitos, relação à decisão, aos poderosos. Lembra quando nós orávamos aqui para que Deus mexesse na caneta daqueles que têm o poder da caneta? Estavam se recusando a resolver coisas pelo mundo. Deus vai lidando com vidas, com conflitos. Mas existem aqueles que estão perto de nós, que estão do ladinho da nossa casa e às vezes dentro da nossa casa, aqueles conflitos, aquelas coisas ruins, aqueles momentos difíceis, nós precisamos encontrar em Deus, buscar em Deus recursos para o enfrentamento da vida desse jeito, como ela acontece, difícil muitas vezes. Buscar em Deus o enfrentamento. Então, meditando no livro de Hebreus, especialmente nesse capítulo 12, queridos, eu encontrei aqui essa série de exemplos aqui, que é colocado, né, pelo autor sagrado para nós. Ele escreveu com o propósito de ajudar comunidades cristãs que já estavam enfrentando lutas, que estavam enfrentando perseguições, sofrimento, e até chegando já o martírio. Permanecendo firmes na fé. Esse era o chamado do autor, do escritor, para que permanecessem firmes na fé, era o objetivo dele, na fé em Jesus, a encontrar nele as forças necessárias ao enfrentamento do seu tempo. E quem sabe o ano recém começou, mas você já está buscando aí, Senhor, eu preciso encontrar no Senhor recursos, forças para o enfrentamento do que eu já começo a enfrentar. Coisas que, quem sabe, você não conseguiu nem se desconectar do ano anterior. Mas você precisa de que o Senhor te auxilie, te ajude a enfrentar esses momentos na história da sua vida, na pavimentação, na construção da sua história, na estrada da vida. E aí, de um modo bem pedagógico, então, aqui, ele vai mostrando para nós essas coisas que nós precisamos aprender para usar e enfrentar os momentos difíceis na nossa caminhada cristã. Quem não tem? Quando alguém diz, pastor, estou passando, eu digo, meu irmão, não é privilégio teu. Tem mais gente. Ou eu estou no barco com você. Também enfrento. Mas não é privilégio. Mas nós precisamos enfrentar. Nós vamos conversar ainda em outros momentos sobre esse tema, mas eu quero ver com você hoje, né, aqui nós colocarmos como que um filtro aqui, para perceber aqui as coisas boas, quando os momentos são ruins, quando as horas são ruins, porque às vezes de manhã está tudo bem, né, são momentos bons, mas de repente você volta para a sua sessão, para o seu setor, para o seu trabalho, à tarde, e tudo mudou, se transformou, o momento não é bom, as coisas estão ruins, agora na parte da tarde está tudo diferente, mas o que fazer nesse momento? Às vezes até nos esquecemos que somos discípulos de Jesus, ficamos bravos, xingamos todo mundo, palavras pesadas, duras, nos esquecemos da presença do Mestre na nossa vida,
o que fazer? Há ensinamentos para nós aqui. O primeiro ensinamento que nós temos aqui, querido, nesse verso, primeiro do capítulo 12, que nós vamos ficar nesse verso hoje. Está com lições aqui nele. E a primeira lição aqui para nós diz assim, o versículo assim, nós, e agora na linguagem de hoje, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Comecei a pensar como seria se essas testemunhas fossem tão somente Enoque, Abraão, Jacó, Noé, Sara. Se fosse só um modelo bíblico, só a Bíblia me revelando, me mostrando testemunhas. E se eu olhasse ao meu redor e não encontrasse ninguém, seria triste, né? Dizer só a Bíblia fala isso. Mas a minha vida e a sua vida, com certeza tem gente que ainda não está contado nessa grande nuvem de testemunhas aqui. Mas você sabe da influência, você sabe do valor dessa pessoa. Então, queridos, o que é que nós temos aqui nesse versículo? Nessa nuvem de testemunhas, nós temos aqui essa primeira coisa boa em momentos ruins. Esse primeiro, nós podemos chamar aqui de um recurso abençoador de Deus, quando a coisa não vai bem, quando a gente está vivendo um momento difícil, complicado. Essa primeira coisa boa aqui que esse texto nos apresenta é o testemunho dos que nos precederam na nossa caminhada de fé. Em meio às lutas e em meio aos sofrimentos da vida. Aqueles que antes de nós enfrentaram momentos difíceis. Conhece alguém? Conhece a história de alguém? Te serviu, te serve de exemplo? Te impulsiona? Move você, te inspira? Te encoraja? Eu digo que me encoraja. As minhas lembranças, elas me movem, me encorajam. O capítulo 11 aqui que nós lemos, alguns versos aqui, descreve esse grande número de personagens bíblicos que nos ensinam a ter fé nas mais diversas situações da vida. Personagens bíblicos. Uma carta, algo de Deus em termos práticos, Deus na prática mostrando para nós, ilustrando para nós de forma concreta, como é que nós podemos vencer as situações mais difíceis, complicadíssimas, opressoras na nossa jornada de fé, quando você está construindo a sua história. Porque a vida não é assim, só esse jardim. Concorda comigo, sim ou não? Ou estou errado? É um jardim. Ainda que seja um jardim, cuidado quando você for colocar a mão nas flores. Porque você pode se ferir. Mas há, queridos, uma grande nuvem, muita gente que enfrentou, que viveu dificuldades, que encarou a jornada da fé, tantos anos da história da sua vida, e está nessa nuvem de testemunhas, que nós podemos nos basear. Comecei a fazer uma lista assim, né, nas minhas lembranças. Sou novo ainda, né? Tenho pouca idade aí, né, nos meus 56 anos. Nossa, pastor, tá acabado. Meio século já, negócio. Misericórdia. Meio século, daí fica bastante, né? Quando se fala meio século, daí fica pesado, né? Mas comecei a fazer uma lista assim, das pessoas que me inspiram, que quando eu lembro, eu crio forças. Porque às vezes diz assim, só o Senhor, só o Senhor.
Mas quantos irmãos lutaram batalhas muito maiores, piores do que as nossas, e passaram, e venceram. E nós já não nos lembramos mais, mas estão aí, fazem parte, podem fazer parte também dessa grande nuvem de testemunhas, queridos. Se você parar e começar a fazer uma lista aí na história, na sua vida, quem sabe dê para escrever um livro de nomes de pessoas aí, quem sabe ultrapasse aqui o número dessa lista de testemunhos aqui, que a Bíblia traz, de pessoas que já abençoaram a sua vida, pessoas que enfrentaram momentos difíceis. Lembrei de uma, está viva, mas me influenciou e me influencia muito, né? Porque se trata de uma mulher com uma luta diária para acudir os filhos, com o marido com pouca instrução, sem possibilidades de avançar em profissões mais rentosas, que conhecia bem o caminho da roça, que foi para a cidade e chegou só com isso, com o que sabia da roça, mas o que fazer na cidade com o que eu aprendi na roça, ou com o que eu fazia na roça. Problemas financeiros tremendos. Muitas vezes não tinha o que comer. Muitas vezes eu vi ela varrendo o quintal, orando sobre o almoço. Quando de repente alguém batia a palma, ela ia lá no portão, não encontrava ninguém, mas tinha uma sacola, naquela sacola tinha um frango. E aquele frango era o almoço, e daí chegava o momento da tarde, continuava o seu trabalho, e continuava o seu tempo de oração, continuava o seu tempo de falar com Deus, e lá no final da tarde alguém chegava, agora já era uma compra, dizendo aí está a janta, e também aí está o resto do mês. Sempre que necessário, nas coisas da igreja, essa pessoa dizia assim, eu faço os pães, todo o pão do acampamento, pode deixar que eu sou responsável. Os jovens da igreja sempre estavam lá, e eu era um dos que estava lá para filar um cafezinho, sempre. Era conselheira, era aquela que orava, era aquela que conversava com jovens, novos, velhos, não importava, mas ela atendia. Muitas vezes não tinha o que comer, mas sempre recebia todo mundo que chegava. E a primeira pergunta era, já tomou café? Mas às vezes não tinha o que comer. Essa mulher me inspirou, me ensinou a confiar em Deus, essa mulher me ensinou a esperar em Deus, essa mulher me inspira a olhar para Deus e conversar com Deus e confiar que Deus sabe todas as coisas. Estou falando da minha mãe, porque é alguém que está na minha nuvem de testemunhas, porque me inspira, porque já enfrentou tantos e tantos momentos na história da sua vida, na pavimentação da sua história e da minha história. Quantas vezes eu vi Deus dizer para ela, está aqui tudo que você precisa, mas ela acordou com a casa vazia, só com a esperança de que alguma coisa ia acontecer. Eu aprendi a fé, queridos, com minha mãe. Quantos aqui podem dizer do mesmo testemunho? Algumas visitas na Dona Hilda, eu lembro que os filhos escutam muito mais isso, mas algumas vezes de ouvir ela dizer assim, Dona Hilda está com 90 aí? Não? Já ficou nervosa comigo. 80 aí? 4. 90, então? Podia dar um amém, né, irmã? 84. E eu escuto ela dizer assim, o papai falava assim. E aí eu posso abrir os ouvidos porque vem coisa boa. Porque é coisas que impulsionam alguém de 84 anos. Que alguém disse, alguém viveu, alguém enfrentou, alguém fez, alguém passou por isso.
E eu sei que é possível passar também, eu vou passar. E eu vou enfrentar. Está na minha nuvem de testemunha, está na nuvem de testemunha dela, na sua idade, está na nuvem de testemunha que você tem, na lista que quem sabe você já pode começar a fazer, de pessoas que influenciam, impulsionam você a lembrar de coisas boas, quando a coisa não está legal. Porque pode ser que não esteja legal, indo bem, as coisas aí na história da sua vida. Minha mãe, inspiração, e quantas outras mulheres, eu lembro, quantas outras irmãs, mães, avós, de jovens da minha geração, do meu tempo, de acolher sem poder, de envolver-se sem nenhuma condição, só acreditando naquilo que Deus iria fazer. Quantas vezes, quantos momentos, quanta inspiração de gente que trata a nossa mente e o nosso coração, orando por nós. Quantas oportunidades você tem de conviver com pessoas assim? Quantas oportunidades você tem, ou como é que você vê a possibilidade de ser alguém para se transformar, ou para estar na nuvem de testemunhos na vida de alguém? Alguém que vai dizer assim, eu me lembro da Reni. Eu me lembro da Jusceli. Ela está na minha nuvem de testemunhos. Porque enfrentou com fé. Temos uma grande nuvem de testemunhos. Saber que existem esses testemunhos é a coisa boa quando a coisa não está legal. Você lembrar que esses testemunhos são verdadeiros, são reais. Quem sabe você possa questionar e dizer assim, eu não acredito muito naquilo que a Bíblia diz, então não sei se aquela história de Abraão foi mesmo daquele jeito, não sei. Se era tudo aquilo que a Bíblia fala lá, da fé. Quem sabe você possa questionar isso, dizer, eu não sei se eu acredito, mas e quem está do teu lado? E os testemunhos ao seu redor animam você? Meu irmão, minha irmã, estou te dizendo isso para que você procure essas referências, para que você faça suas listas de pessoas que, com fé no Senhor, venceram, estão vencendo, estão avançando, construindo a sua história com o Senhor, a sua história de fé. Quantas vezes você pode relacionar-se com pessoas assim? Quantas vezes você para e pensa hoje, nossa, se eu tivesse a maturidade ou a sabedoria que eu tenho hoje, eu não teria lá atrás ido no café daquela hora da tarde na casa daquela pessoa. Que agora eu entendo que ela também tinha necessidade. Mas agora já era. E você já foi abençoado com o testemunho e com o que você recebeu daquela pessoa. Quantas pessoas muito simples, irmãos, quero dizer com isso que pessoas simples ensinam a gente. Quantas pessoas, na sua simplicidade, trazem ensinamentos para você que te ensinam a crer, a confiar, a depender de Deus em toda e qualquer situação. Você só não fica atento sobre isso se você não quiser. Só não abre os olhos para isso se você não quiser. Mas a nuvem de testemunhos está aí. Quantas pessoas te ensinaram e te ensinam a esperar por milagres, a entender que os milagres de Deus podem sim acontecer. Quantas pessoas ensinaram você, quantas pessoas me ensinaram a amar a ação social, queridos. Sabe, assim, que do pouco que tinham, davam. Amavam abençoar pessoas, cuidar de pessoas. Você encontra facilmente na Bíblia essa lista de pessoas que vivenciou com fé, lutas na vida, mas que viveu bem na presença do Senhor. A Bíblia é assim, mas eu acredito que na história da sua vida também, na história do cristianismo aí na sua vida, há pessoas que são essa nuvem de testemunhas. Na própria
história da sua vida. Creio que você já foi cercado por uma grande nuvem de testemunhas que certamente ajudaram você. Se não ajudar, deixa eu te dizer, te ajudarão a olhar com os olhos da fé os seus enfrentamentos, as suas batalhas, olhar com os olhos da fé e a reconhecer em Jesus os recursos, saber que em Jesus estão os recursos que você precisa, porque você olha para essas pessoas e entende que foi exatamente assim. Elas enfrentaram e buscaram os recursos que elas precisavam para o enfrentamento, buscaram em Jesus. Eu olho para Noemi, eu sento na casa da Noemi, eu escuto a história da Noemi, e eu vejo e eu cresço. Eu vejo o enfrentamento de Noemi, as batalhas da vida, e eu cresço. Eu vejo a sua fé, e eu aumento a minha fé. Abençoa a minha vida, a história dela. Quem sabe ela olhe para a sua estrada sendo pavimentada do jeito que está, e diga, é muito triste isso aqui, pastor. Mas ela está na minha nuvem de testemunhos, porque ela enfrenta. E quantos outros nomes, quantas outras famílias aqui dentro da nossa igreja. Então, o que eu estou dizendo para você? Busque essa nuvem de testemunhas e não desanime. Hipótese alguma, em nenhum momento encontre-se com o desânimo. As testemunhas, elas não são exemplos de sucesso. Entendeu? Quando se pensa sobre tudo isso aqui, né, essa coisa de a gente já transforma, já joga para o campo da prosperidade, se deram bem na vida, né? Já joga para o campo da prosperidade, e aí a gente já começa a ver cifrão em tudo, né? Já começa a dizer, olha, encontrou sucesso na vida, mas as testemunhas não são exemplos de sucesso, elas são exemplos de como Jesus faz e pode fazer diferença na nossa vida. É isso que as testemunhas fazem, e são. Então, queridos, busquem e encontrem essa inspiração em irmãos que estão, que estiveram, como parte para a sua vida. Convite que elas nos fazem aprenda a caminhar pela fé em toda e qualquer situação. 2025, aprenda a caminhar pela fé em toda e qualquer situação. Segunda lição, segunda e última lição já. Hoje vamos fugir aqui um pouco dos 3 pontinhos, né? Vamos para o segundo e último, né, que também está aqui. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Algumas versões, deixando todo peso. Todo peso. Tem gente que está tendo dificuldades na história e na pavimentação da história da sua vida, porque não está atento ao que Hebreus está dizendo aqui. A segunda coisa boa em dias ruins é aprender a deixar o que atrapalha a nossa jornada em direção à vitória. O que é que atrapalha? O que está atrapalhando você? O que pode atrapalhar você na construção? Aqui, o contexto do texto que nós temos aqui fala da jornada de fé, como uma corrida. Diz que nós nos lançamos daqui numa corrida. E quem se lança numa corrida, e se você vai participar de uma corrida, você não é aquele que primeiro pega assim, me dá um saco de pedra aí, agora estou pronto para correr. Você se livra de todos os pesos. Você se livra de tudo aquilo que atrapalha você para essa corrida. Há uma nuvem de testemunhas. Gente que viveu e fez por fé. E agora nós estamos aprendendo que existem coisas que muitas vezes nós vamos carregar ou queremos carregar, mas isso irá atrapalhar a nossa jornada, a nossa caminhada de fé. A segunda coisa aqui, aprenda a deixar aquilo que atrapalha você. Aquilo que atrapalha. Todo peso extra, tudo aquilo que não há necessidade de levar. Não leve.
nessa caminhada, nessa história. O texto que nós lemos, e aí na sua versão, tem duas expressões aqui. Uma delas é pesos e a outra pecados. Falando dos pesos e dos pecados. Se nós começarmos a pensar aqui em relação aos pesos, para você vencer uma corrida, você sabe que você não pode estar levando nenhum peso. Para você vencer na sua corrida de fé, você também não pode estar levando nenhum peso. O que é que pode estar pesando? O que é que pode estar difícil? Minando, tirando as suas forças na sua corrida, na sua jornada de fé. Para preparar um sermão, para preparar aí um tempo de palavras, que eles assistam muitos livros e anotações e comentários e dicionários, tanta coisa que a gente vai puxando, tanta informação que a gente vai agrupando, juntando, e depois, quando a gente vê ali, quantas vezes eu estar preparando aqui o culto e olhar ali assim, dar aquela puxada no computador, quando eu olho assim, os livros abertos ao meu redor e ainda 28 páginas. De como fragmentar, como tirar uma palavra de tudo isso. Mas quem ousaria chegar com tudo isso e dizer assim, ó, está aqui tudo isso. Tudo aquilo que a gente leu, buscou compreender, cavocou, trouxe. Não há como trazer tudo isso e entregar. Porque será um peso para a comunicação da palavra. Será um peso. Então eu tenho que me livrar desses pesos. Tenho que tirar tudo. Vai acabando, quando vê, tem 3, 4, 5, 6 páginas. Agora ok. Mas quanta coisa ficou de fora. Coisas que aos meus olhos eram boas, mas que se eu trouxesse aqui seria um peso para você compreender. E a vida nossa é assim também, quantas coisas vão se transformando num peso, mas nós não entendemos como um peso, achamos que ainda pode ser útil, ainda isso vai me ajudar, e isso vai se transformando num peso, eu não tenho mais como lidar com isso, e eu não abandono isso, eu não deixo isso. Mas Hebreus diz, livre-se dos pesos. O que é que pode estar pesando, tornando difícil, complicada a sua caminhada diante de Deus? Então nós vamos deixando horas de estudo, horas de trabalho de lado. Porque eu não tenho como chegar aqui e forçar você a receber aquilo tudo que tu estava vendo lá. Não tem como. Será um peso. E aí, como é difícil muitas vezes a gente deixar uma ou outra coisa na nossa vida, não é? Que a gente diz assim, não, mas isso está tanto tempo comigo, já nem é um peso mais. Mas deixando todo o peso, abandonando tudo aquilo que atrapalha. Nós aprendemos isso, a deixar de lado, no momento de estudo, aquilo que vai atrapalhar. No nosso caminhar de fé, necessidade disso também. Deixar de lado aquilo que vai atrapalhar a sua caminhada, aquilo que irá se tornar peso para a sua jornada. Lembre-se que, se tratando disso, de pesos, tem coisas interiores e coisas exteriores. Tem pesos interiores. Porque existem dores também que vão atrapalhar, são as dores do passado, coisas que em algum momento entraram na nossa vida e que são os pesos que nós vamos carregar e levar conosco. E precisamos deixar medos latentes, medos aqueles que estão ocultos, mas que de repente eles aparecem. Como é que eu estou amedrontado sobre isso? É porque agora existe aquela situação, agora ela é real. Medos que surgem quando a situação aparece. Mas eles já estavam em mim. Eu preciso deixar isso, essas coisas interiores. Quando eu não estou no controle, nós sofremos quando nós não estamos, às vezes, no controle das coisas. E isso precisa mudar. Exteriormente, porque os pesos não são só pesos interiores, pesos exteriores também. Se você olhar para Abraão, você vai lembrar que quando Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, né, do lugar, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Diz, sai da tua terra e da tua parentela.
E aí Deus disse, ó, leva com você isso. Aí ele levou tudo isso que Deus disse para ele levar, e levou também alguém que estava naquele grupo que diz assim, sai da tua parentela. Levou quem com ele? Levou Ló com ele. E aí, levando Ló com ele, a Bíblia diz assim, logo depois do Gênesis 12, aí isso está em 11, 12, e o 13 também, ali no 13, diz Abraão e Ló se separam. Mas daí lá no verso 8 do capítulo 13, você vai ver por que eles se separaram. Daí diz assim, houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Entrar no braço, fechar o tempo. Mas o Senhor não disse para levá-lo, mas Abraão levou. E chegou o momento que eles tiveram que se separar. Na construção da nossa vida, nós vamos nos apegando, e nós vamos chamando e trazendo gente para a história da nossa vida, e nós vamos abençoando, e Abraão foi abençoando, e abençoando, e abraçando. Chegou um momento que não deu para continuar. Ló tomou uma direção, Abraão tomou outra direção. Porque eles precisavam andar, viver mais, redundante, agora aqui vou dizer, levemente. Precisaria ser mais leve a caminhada dos dois, e assim foi um para cada direção. Algo exterior, algo próximo, perto de Abraão, mas ele teve que abrir mão. Quais são os pesos interiores ou exteriores que atrapalham aí a caminhada de 2025? Tem alguma coisa que você já identifica que está atrapalhando? É um peso, está pesado, está difícil. É aqui dentro de mim, eu posso lidar com isso? É à minha volta, eu consigo lidar com isso? Coloque isso diante de Deus. Converse com Deus sobre isso. E o texto continua, e o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado também, queridos, nos distancia e pesa nessa nossa caminhada e atrapalha a nossa caminhada. Mas o que é que nós podemos fazer aqui em relação aos pecados? Pecado se confessa. A necessidade de confessar os pecados. Porque a Bíblia diz assim que o que faz separação entre nós e Deus é o quê? Pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então a necessidade de romper com o pecado. Pecado se deixa. Fé e fidelidade andam juntos. Então eu preciso abandonar, deixar o pecado. Deixar o pecado. Como é que eu posso estar mais leve neste ano? Como é que eu posso entender essa mensagem? De ver as coisas boas quando aquele momento ruim chegar. Lembre-se das testemunhas. As pessoas que estão próximas a você. O referencial bíblico. As pessoas que, quem sabe, não estejam já próximas a você. Já partiram, já estão com o Senhor, mas estão na sua nuvem de testemunha. Lembre-se que é preciso deixar o peso. Viver levemente, suavemente diante do Senhor. Abandonar os pecados, confessar os pecados, deixar os pecados. Nessa noite o Senhor nos chama, queridos, a um compromisso. Posso dizer assim, usar essa expressão radical com Ele. Com Ele. Por quê? Porque para se lançar numa corrida tem que ser meio que radical. Né? Para encarar uma corrida tem que ir na coragem. Então existe uma corrida a ser vencida por mim e por você, a ser ganha por nós, e é somente com a ajuda do Senhor que você vai chegar lá. Só com a ajuda do Senhor. Mas estão aí os testemunhos, as testemunhas de que é possível chegar lá. Deixe os pesos, deixe os pecados, confesse, converse com Deus e experimente a leveza, a beleza de uma vida de fé na presença de Deus. Amém?